Muito obrigado, nobre presidente. Quero aqui prestigiar a presença aqui dos convidados, do Roberto Gregório, do professor Lafayette. Dizer que para a gente é muito importante a gente estar discutindo essa questão, estar trabalhando numa CPI tão aberta, tão transparente e, acima de tudo, tão importante para a nossa sociedade. A gente, presidente Roberto, professor Lafayette, há muito tempo a gente lutava e esperava que essa oportunidade acontecesse por questões políticas, partidárias e por outras situações anteriores. Nós não tivemos o sucesso que estamos tendo agora. Vamos aproveitar essa oportunidade para podermos, então, esmiuçarmos esse assunto e encontrarmos o ponto principal, que é melhorar o nosso transporte coletivo e otimizar a nossa tarifa. Eu tenho aqui em mãos, presidente Roberto, a tarifa técnica, com todos os detalhes. Ela que chegou a R$ 13,12, agora é R$ 12,99. Na verdade, para mim, já é quase R$ 3, porque é R$ 2,9994, né? Praticamente R$ 3. O que eu gostaria, inclusive, pedindo agora, nesse momento, ao presidente Bruno, que a ADOC assume a presidência no lugar do presidente Bernardo, que foi dar uma entrevista, que a gente pudesse ter aqui, e isso é um pedido que eu já faço ao presidente Roberto. Nós temos aqui todos os detalhes da tarifa técnica, mas nós gostaríamos de uma exposição aqui, em loco, até aberto para toda a população, da URBS, pode ser Vossa Senhoria ou qualquer técnico que venha apresentar dentro da CPI. Inclusive, o senhor já fez em outras situações essa explanação, já dentro dessa comissão, já dentro dessa casa também, mas eu gostaria que fosse feito na CPI. E que também, por sorteio, viesse uma das empresas dar o seu parecer e dar o seu entendimento sobre essa tarifa técnica. Por quê? Para que a gente possa, com a sociedade, discutir cada um desses itens e buscar otimizar cada um deles, diminuir os seus valores e otimizar o uso de cada um deles, para que a população possa participar aqui através dos seus representantes, dos vereadores, demais entidades, movimentos sociais presentes. Uma outra situação que me traz uma interrogação é a seguinte situação: existem empresas que estão dentro desses 3 consórcios que operam Curitiba e que operam também em outras cidades, tanto do Paraná como de outros estados. E nessas cidades e nesses outros estados, nessas cidades aqui do Paraná e de outros estados, as tarifas técnicas são inferiores, são mais baratas, com o mesmo tipo de veículos que nós usamos dentro da cidade de Curitiba. Seria até interessante que as empresas viessem aqui dar sua posição sobre a tarifa técnica, para que a gente pudesse fazer essa comparação, né? Mesmo modelo de ônibus, às vezes mesmo itinerário, mas a tarifa técnica dessas cidades é menor do que a tarifa técnica de Curitiba. O que Vossa Senhoria e o professor Lafayette puder falar sobre esse assunto, até numa questão de opinião particular, vai contribuir, mas é importante que as empresas venham a essa casa falar sobre a tarifa técnica de Curitiba e fazer essa comparação. Inclusive, pode essa empresa vir aqui através de sorteio, mas o que é fato é que existem empresas que atendem Curitiba com uma tarifa técnica e atendem outras cidades com o mesmo modelo de ônibus, com outra tarifa técnica mais barata para aquela cidade. Outra coisa também, presidente, eu gostaria, na visão que o senhor já tem da licitação, que o senhor está há 6 meses no cargo, eu tenho certeza que o senhor se debruçou sobre a questão da licitação. Eu gostaria de uma opinião particular de Vossa Senhoria, ou até mesmo técnica em particular, do porquê algumas grandes empresas que participam de todos os processos licitatórios para o transporte coletivo de cidades maiores e menores do que Curitiba não conseguiram emplacar, não conseguiram participar na licitação aqui de Curitiba. Qual é a visão
técnica que o senhor tem a respeito dessa situação e qual é a visão pessoal também como presidente que o senhor tem em relação a essa situação. Uma coisa que me preocupa, agora é uma outra pergunta, isso eu até com certeza poderei ter a contribuição do vereador Rogério Campos, do presidente do Sindimoc, do professor Lafayette, é a questão dos cobradores. A tendência é a troca crescente do pagamento da tarifa através de cartões. Hoje do cartão transporte, amanhã do cartão de débito, do cartão de crédito. Isso daí acontece na Europa e nos Estados Unidos há um bom tempo. Então é um caminho a ser percorrido. Eu queria saber se a URBS, juntamente com as empresas de ônibus, tem alguma projeção para a capacitação desses colaboradores do transporte coletivo, que são os cobradores, para que numa eventual situação como essa, eles possam trabalhar nas empresas ou no sistema em outra função ou em funções similares. Existe uma expectativa de futuro para esses trabalhadores que há muito têm contribuído com o transporte coletivo na nossa cidade? Outra pergunta. Roberto, nós já conversamos aqui várias vezes, tanto na comissão, tanto no plenário, como em reuniões. Vossa Senhoria foi sempre um presidente que atendeu em loco os vereadores, ainda que tenha demorado na resposta do meu pedido de informações da tua profissão, mas o respondeu e sempre quando tinha que me atender pessoalmente, sempre o atendeu, tanto pessoalmente como por telefone. Mas como é que vai ficar a questão da possibilidade das pistas exclusivas e preferenciais para os ônibus, principalmente nos horários de pico? Existe um projeto nosso, que já está há mais de 2 anos nessa casa, existem pedidos de sugestão para a implantação dessas vias prioritárias, exclusivas ou preferenciais para o transporte coletivo. Há uma discussão muito grande. O próprio Fábio Scatolin veio aqui e falou que seria muito importante para a cidade nós termos em vias rápidas, em vias alternativas, em ruas de via rápida, em vias alternativas, essas vias exclusivas e preferenciais para o transporte coletivo. Vai sair ou não vai sair, presidente? O que impede uma cidade tão moderna quanto Curitiba, tão moderna na questão do transporte coletivo, né, comparada aí a outras cidades, todo mundo, o que faz essa demora acontecer? Porque não há já uma mobilização em torno da aprovação desse projeto aqui nessa casa ou em torno de uma ação administrativa pela URBS e pela Prefeitura para inserir dentro da cidade essas vias preferenciais ou exclusivas? Vossa Senhoria está conseguindo anotar tudo? Lembrando que nós, a comissão, temos 10 minutos, mais 5 de prorrogação, que está sendo contado pelo nobre presidente ad hoc, vereador Bruno Pessutti, e os vereadores que não são da comissão, alguns estão aqui, terão 5 minutos também para poder fazer as suas perguntas. Outra pergunta, senhor presidente. No final de semana, a reclamação ela é notória em todos os gabinetes, é notória dentro da URBS, é uma reclamação que já acontece há muitos anos, a quantidade de ônibus nas linhas do transporte coletivo no final de semana. Em algumas linhas, uma demora excessiva, uma demora muito grande, poucos ônibus. Eu sei que aumentar o número de ônibus seria uma despesa um pouco pesada nesse momento para a estrutura. Mas qual a possibilidade que a URBS vê de se fazer, como por exemplo, de se fazer nos finais de semana, rotas circulares, rotas estratégicas, aproveitamento dos ônibus que já estão dentro de suas respectivas linhas, otimizar
o itinerário desses ônibus para então podermos minimizar esse transtorno no final de semana. Outra dúvida que eu tenho, foi falado aí através do professor Lafayette, sobre a aquisição dos veículos híbridos. Eu entendi, eu não li ainda o relatório todo, não tive a oportunidade de participar dessa comissão que elaborou esse relatório, como teve a oportunidade o vereador Bernardo e o vereador Hélio Virbisky, mas houve algum impacto na tarifa, essa aquisição desses veículos híbridos? De fato, houve algum impacto? Isso estava previsto no edital? Qual é a previsão que existe no edital? E dentro dessa previsão também, me chama a atenção que foram comprados pelas empresas quase 400 ônibus com chassi Volvo e carroceria Neobus, sendo que existe aí diversas outras montadoras que têm esse mesmo produto, que tem os veículos, tem essas carrocerias, esses chassis. Sabemos que cerca de 90 biarticulados, eles só tem dessa categoria de veículos com o chassi da Volvo e com o chassi da Volvo, mas os demais. Por que foi definido que teria que ser chassi da Volvo e carroceria Neobus? Eu gostaria de saber também, sobre a possibilidade, presidente, no relatório do cumprimento dos indicadores de satisfação que estão sendo divulgados aí com o nome dos consórcios, se as empresas, elas poderiam estar também divulgadas nesse relatório de cumprimento de indicadores, porque normalmente nesse relatório se fala apenas dos consórcios. Nós estamos falando de 3 consórcios, onde estão inseridas 11 empresas. Se poderíamos detalhar também nesse relatório de cumprimento de indicadores de satisfação, a satisfação do usuário ou não em relação às empresas, inclusive identificar linhas. Ao mais, eu gostaria que, não, porque eu fiz tudo à mão isso aqui, e ele também é bom de anotação, né, presidente? O presidente também é bom de anotação. Eu fiz tudo à mão. Só eu e eu mesmo entenderia o que eu escrevi aqui. E outra, são perguntas que também vieram dentro das explanações que foram feitas aqui, da fala do professor Lafayette, na fala do presidente, nas falas que nós já ouvimos durante várias vezes no período dessa legislatura. Então, senhor presidente, até aproveitando agora os minutos que eu ainda tenho, eu pedi inicialmente, Vossa Excelência estava dando uma entrevista, eu pedi inicialmente para o presidente Roberto, quero pedir agora, presidente Jorge, Vossa Excelência peça em nome da CPI, para que haja uma explanação pública aqui do organograma aqui da tarifa, né, da tarifa técnica, uma composição total, mas que essa composição ela seja feita por um técnico ou pelo próprio presidente, se ele assim o desejar, e que a gente tenha também uma nuance e uma opinião dessa tarifa de uma das empresas ou de um dos responsáveis dos 3 consórcios, para que a gente possa aqui questionar item a item e buscar de uma forma pública e aberta a possibilidade de otimizar alguns itens ou de buscar saídas para diminuir o valor de alguns itens, para no final a gente diminuir a tarifa. E também fazer a contestação de por que em algumas cidades as empresas operam com o mesmo tipo de veículo, as mesmas empresas que operam em Curitiba operam com o mesmo tipo de veículos, mas com tarifas técnicas abaixo da tarifa técnica aqui de Curitiba. Então,
é muito importante que se faça. Nós já temos, inclusive temos de uma forma digitalizada, em papel também, a população já tem acesso a isso, a imprensa já tem acesso, mas eu gostaria de um debate mais amplo em cima disso, dentro da CPI, até para que esse debate sirva como mais um documento para que a gente possa tirar as conclusões necessárias. Ao mais, senhor presidente, eu vou abrir mão desses últimos 6 minutos que nós temos aqui, se for necessário fazer alguma réplica, juntamente com as respostas do nobre presidente e do professor, se assim for necessário. Seria essas as minhas perguntas e as minhas colocações. Agradeço ao pastor Valdemir. Eu só pergunto, tem alguma pergunta ao professor Lafayette? Olha, tem. Então, se o senhor puder fazer agora, porque lá tem um grupo de jornalistas que tem que fechar a matéria, e eles me pediram o obséquio de permitir 2 minutos para que o presidente da UBS fosse lá responder eles e depois retornasse. Olha, nesse momento o professor Lafayette está dando entrevista aqui pela minha visão. Eu acredito que nós temos algumas perguntas que foram feitas, eu fiz 8 perguntas, algumas perguntas que foram feitas servem tanto para a resposta do doutor Roberto Gregório, como também do professor Lafayette. E outras, claro, são individuais, são pertinentes a um dos dois. Então, não acredito que o presidente... Eu não tinha visto... Pode fazer a resposta dele. Para o nosso presidente responder as perguntas. Muito obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, já fica aqui o compromisso, assim que, inquirido Zataldi, fazemos uma apresentação técnica sobre a tarifa. Aliás, essa apresentação, inclusive, ela foi o primeiro passo já nos trabalhos da Comissão da Tarifa, na Comissão de Auditoria, e nossos técnicos estão à inteira disposição dessa comissão para assim fazê-lo. Com relação à questão das diferentes tarifas técnicas vigentes ao longo do país, é importante a gente lembrar que as características técnicas operacionais, elas são muito diferentes. Nessas sugestões que o município de Curitiba, através do prefeito Gustavo Frutti, encaminhou para o governo federal sobre transporte coletivo, uma das sugestões dizia respeito à criação de um novo marco regulatório do transporte coletivo no âmbito brasileiro, de tal forma que nós possamos ter, por exemplo, mesmo os padrões de tarifas técnicas. Hoje, o que acontece? O padrão de tarifa técnica aqui da rede integrada não é necessariamente o mesmo padrão adotado em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e assim por diante. Então, muitas vezes nós estamos comparando o valor que é composto de forma diferente. Um outro aspecto também é que a nossa rede integrada, ela permite, por exemplo, viagens superiores. Qual seriam essas diferenças? Porque o ônibus é o mesmo, o itinerário é a mesma distância, um motorista, um cobrador. Não, perfeito. Normalmente é que na realidade, hoje, se a gente considerar, são mais de 2.000 veículos, incluindo a frota reserva, tem trajetos que têm mais de 90 quilômetros, se considerados na totalidade, e nós temos efetivamente uma condição que muitas vezes não nos permite comparar a tarifa técnica ou a tarifa do usuário diretamente, em razão dessas características, que são Curitiba mais 13 municípios. O que nós estamos propondo até para, nesse novo marco regulatório, é que nós tenhamos condições de trabalhar sobre os mesmos parâmetros, sobre os mesmos critérios, obviamente ajustados às diversas realidades, né, para que a gente possa ter condições de comparar. Obviamente que o próprio detalhamento que será feito oportunamente nessa comissão, eu acredito que poderá ensejar o melhor esclarecimento dessas possíveis diferenças e também podemos já agregar nesse sentido, vereador, alguns exemplos, algumas referências de cunho comparativo até para debater e esclarecer nessa comissão. Obrigado, querido. Sobre a questão do processo licitatório, a participação de poucas empresas, das empresas já operando aqui, eu acredito que deve ter sido, né, na minha opinião, em razão das próprias características do edital. O edital fixou um conjunto de parâmetros para as empresas poderem participar e a concorrência que se estabeleceu se deu em cima dessas condições de edital. Esse é um dos pontos que, dentro daquele contexto que nós falamos de revisar o próprio processo licitatório que hoje aí está colocado, né, de efetivamente se trabalhar.
O vereador também pergunta sobre a questão dos cartões, que poderão no futuro substituir trabalhadores. Eu acredito que não é uma questão de curto prazo, mas levanta uma questão de fundamental importância, né? Ou seja, o que existe de concreto e efetivo na questão de capacitação dos trabalhadores do transporte coletivo. Está em curso, agora já sendo preparado pela Secretaria do Trabalho do município de Curitiba, um conjunto de ações voltadas à capacitação de trabalhadores, tanto do transporte coletivo quanto do táxi, para a Copa. Já tivemos oportunidade também de algumas conversas com o sindicato das empresas e com o próprio sindicato dos trabalhadores, sinalizando algumas preocupações nesse sentido. E queremos crer que qualquer iniciativa que venha a colocar em risco novos postos de trabalho, ou mesmo que venha envolver a ampliação das oportunidades de trabalho no transporte coletivo, a gente tem um compromisso de se colocar à disposição para construir de forma conjunta e apoiar plenamente toda iniciativa voltada à capacitação de trabalhadores do transporte coletivo. O vereador também lembra com muita pertinência a questão das faixas exclusivas, e até ainda há poucos dias resgatando algumas das propostas dessa casa. Lá vimos a sua proposta, assim também como do próprio vereador Bruno Tessuti no início do ano, sobre as novas tecnologias de informação voltadas ao sistema de transporte coletivo. E o que a gente observa é que essa casa, ela tem, ao longo dos seus trabalhos, sido muito pródiga na geração de contribuições. E cabe a nós, do ponto de vista do executivo, do ponto de vista da implantação de soluções, e efetivamente contribuir e eventualmente até resgatando propostas que já no passado tenham sido apresentadas e não levadas à frente. No tocante à questão especial das faixas exclusivas, nós já desenvolvemos 3 projetos, já agora, que já estão no IPUC, sendo ajustados, e a pretensão é que a gente até o final do ano tenha condições de implantar faixas exclusivas. A discussão que hoje nós estamos tendo até do ponto de vista técnico e financeiro é a questão dos recursos, obviamente, associada também à questão da forma de implantação. Uma das alternativas seriam faixas temporárias que funcionariam nos horários de pico e algumas poderiam eventualmente ter de caráter permanente. Mas a sugestão do nobre vereador já está sendo trabalhada. A questão dos ônibus de final de semana, do ponto de vista quantitativo, tempo, necessidade de utilização, esse tipo de trabalho ele tem uma dinâmica presente, constante lá dentro da UFSC. Agora, seria muito importante também se a gente pudesse, de forma até objetiva, identificar quais são esses gargalos que a sociedade tem reclamado. Alguns elementos desses a gente conta através de 156, mas também nos facilitaria muito, vereador, se a gente tivesse conhecimento de quais são os problemas, onde eles são, que a gente poderia, de forma mais objetiva, tentar equacioná-los. Com relação à questão dos itens... Só para constar, a maior demanda normalmente é da região sul, principalmente na questão dos finais de semana. A maioria dos usuários que nos procuram, pelo menos alguns vereadores também já conversaram conosco em relação a isso, seria mais pelo lado realmente da região sul, tá? Pegando ali Sítio Cercado, Bairro Novo, Tatubara, aí sobe lá para o Bará, pela região do Campo do Santana. A demanda é maior. É claro que a gente tem outras demandas em todas as regiões, até a região central, nós temos pessoas que reclamam, a região norte, mas enfim, mas pelo menos nesse período que nós estamos nessa casa, a maior demanda é da questão da região sul. Bom, com relação à questão da questão dos híbridos, tem uma taxa que foi incorporada na tarifa, efetivamente relativa à taxa de risco da nova tecnologia, mas da questão do custo de amortização. Não constava, essa solução não constava, mas segundo fomos informados, existe a possibilidade do edital de sempre, no caso de novas tecnologias, de ser contemplado, existe essa possibilidade. Mas de qualquer forma, o que é importante ter claro, a comissão indicou que esse é um ponto que efetivamente deve ser examinado e até administrativamente nós já estamos tomando providências nesse sentido, acolhendo
plenamente o que a comissão indicou. No tocante à questão dos indicadores de satisfação, ora publicados, eu já vou levar a demanda também para a nossa área técnica, no sentido de expandir essas informações à sociedade. Com relação e a última questão que o vereador retomou, que era a questão de convidar a empresa para o sorteio ou não, e sim, eu gostaria de até deliberar isso com o presidente para a próxima reunião, porque eu acho que é o alvo principal, né? É esmiuçar a tarifa técnica, né? De uma forma aberta, que todos possam participar e dar opinião. Porque o que acontece hoje, presidente, é que muitas pessoas falam, mas nesse item da tarifa técnica pode-se mudar isso, pode-se fazer isso, pode-se fazer aquilo. E muitas das vezes são situações onde essas pessoas não tiveram ainda a oportunidade, de uma forma clara e publicamente, fazer esses questionamentos para poder ajudar. E essa questão de como que um representante das empresas vai mostrar sua visão sobre a tarifa técnica é importante para a gente fazer essa comparação com a tarifa técnica de outras cidades, que essas mesmas empresas atendem com o mesmo tipo de projeto. Bom, mas de qualquer forma, eu já reitero, senhor presidente, a nossa disposição de Teria na outra reunião essa possibilidade de já ter essa possibilidade de nós despacharmos na outra reunião, presidente? Mas já estamos à disposição, se for necessário, seja convocados por requerimento ou voluntariamente, estamos à disposição inteira para que for necessário. Presidente, eu solicito ao vereador